Já estamos de volta com o programa Impressões. Hoje nós estamos conversando com o Procurador-Chefe do Ministério Público Federal, Rodolfo Silva. Doutor Rodolfo, o senhor está no Ministério Público há pouco tempo? Faz quanto tempo que tomou posse lá como Procurador-Chefe? Como Procurador-Chefe desde outubro de 2013, mas na instituição desde fevereiro de 2003. Então eu tenho um pouco mais de 14 anos de instituição e pouco mais de 3 anos à frente da instituição no Estado como Procurador-Chefe. Essa função é assumida por eleição, como acontece no Ministério Público Federal ou estadual? É feita uma eleição entre os membros do Ministério Público no Estado e essa indicação é formulada ao Procurador-Geral da República, quem cabe nomear quem vai ocupar a função de Procurador-Chefe. Normalmente é indicado ou nomeado aquele que é indicado pelo colégio local. Procurador, hoje não se fala mais de outra coisa senão da corrupção, não é? Uma coisa generalizada na área da política, assim. Como é que o Ministério Público Federal tem atuado nessa área, no combate à corrupção? O Ministério Público Federal, desde na década de 90, início da década de 2000, já sempre teve uma atuação muito próxima, muito presente no combate à corrupção. De fato, a própria divulgação das informações, o nível de difusão das informações hoje passa uma impressão de maior atuação, mas essa atuação sempre houve. Agora, hoje nós temos trabalhado nos últimos anos, principalmente, numa perspectiva de especialização da instituição na atuação nesta frente. A corrupção hoje é vista dentro da instituição como uma matéria de altamente prioritária, de modo que a gente busca concentrar esforços, sem deixar de lado outras temáticas, mas há uma perspectiva de se centrar esforços nessa atuação. E aí a instituição vem não só amadurecendo com o tempo, aprendendo com alguns erros que são naturais na evolução, vem buscando se estruturar internamente, com o desenvolvimento de novas ferramentas ligadas à investigação, a própria aproximação junto a outras instituições que têm um trabalho correlato, porque esse trabalho de combate à corrupção não pode ser feito e não deve ser feito apenas por uma instituição, porque não existe estrutura passível ou possível para essa situação. Então, o Ministério Público vem procurando afiançar mais e mais instrumentos, melhorar, tornar mais efetiva a sua atuação, justamente para dar uma resposta a esse nível de corrupção que a gente enfrenta, o que presencia no nosso dia a dia, né? Praticamente todo dia nós somos bombardeados por uma nova notícia de uma investigação que prendeu um gestor público, ou ex-gestor, que arrestou bens. Então, assim, são notícias diárias que bem demonstram, em relação ao Ministério Público Federal, que eu conheço e acompanho mais de perto, essa preocupação que tem sido bem presente dentro da instituição. O trabalho da Polícia Federal tem uma integração também com o Ministério Público Federal? Sim, todo trabalho, ou quase todo o trabalho de investigação policial feito pela Polícia Federal, ele é direcionado ao Ministério Público Federal. Então, nessa temática, eu lhe disse, na questão criminal, existe um trabalho praticamente diuturno entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, salvo algumas atuações que a Polícia Federal tem, que são demandas ainda da própria Justiça Estadual ou ligadas ao Ministério Público Estadual. Mas boa parte da atuação da Polícia Federal diz respeito, como órgão de investigação também, e é direcionada ao Ministério Público Federal, que é quem pode, o único órgão que pode ingressar com as ações penais para a aplicação das penas previstas na legislação. Procurador, como é que a Procuradoria tem feito para minimizar ou aproximar mais a sociedade do Ministério Público Federal? A palavra-chave para isso é transparência. A instituição ela tem buscado prestar contas de maneira diuturna sobre as suas ações em relação a todas as investigações que são feitas,
Nós entendemos que a partir do momento que existe a conclusão de investigação, de que se o órgão firma um posicionamento, ele deve ser um posicionamento tornado público, não que a instituição seja dona da verdade ou mesmo que signifique qualquer tipo de condenação ao cidadão, mas certamente é dever da instituição prestar conta à sociedade daquilo que ela faz. E o ato final de um procedimento desse de investigação é justamente a propositura das ações no respectivo juiz. Normalmente a propositura é junto ao juiz federal, que é o último órgão, e órgão que caberá dar a última palavra, no caso do Poder Judiciário, em relação ao que for apresentado pela instituição. Então, isso acho que é o foco principal, chama-se transparência, oferecimento de ferramenta ao cidadão para que ele possa não só buscar o Ministério Público de maneira mais simples possível, mas que ele possa acompanhar tudo aquilo que é feito a partir de uma denúncia que o cidadão apresenta, e, por fim, um feedback individual que é dado na hipótese de que alguma reclamação ou alguma denúncia não seja concluída com a apresentação de uma denúncia. Então, toda denúncia que o cidadão apresenta ao Ministério Público, se ela não gerar uma ação judicial, se for feito o arquivamento dela, o cidadão ele é informado, ele tem conhecimento das providências que foram feitas pelo Ministério Público Federal e pode, inclusive, apresentar alguma razão de discordância daquilo que será avaliado por um órgão superior do Ministério Público, a quem cabe revisar todos esses atos praticados pelos procuradores da República. Então, diante dessa transparência, eu diria que o Ministério Público Federal goza de uma certa confiança e credibilidade por parte da população. A confiança, aparentemente, ela é demonstrada pela própria, o apoio que a sociedade dá e deu nas horas que a instituição Ministério Público Brasileiro como um todo foi atacado ou vem sendo atacada, e só nos traz mais responsabilidade. À medida que existe essa confiança que é explanada pelo cidadão, que busca na instituição, às vezes, o seu último ponto de apoio às suas questões, aos seus problemas, isso dá mais responsabilidade à instituição, que tem o dever de reforçar mais ainda esse trabalho de maneira eficiente e transparente, para que o cidadão possa saber, de fato, qual o fim que foi dado à sua demanda, e nem sempre o cidadão ele tem razão naquilo que apresenta, mas quando se tem razão, certamente ele vai receber uma resposta mais rápida da instituição, de maneira que nós possamos cumprir nosso papel constitucional, que é justamente defender esses direitos que são indisponíveis do cidadão como um todo. O senhor, no primeiro bloco, falava sobre a atuação do Ministério Público Federal com relação aos indígenas, quilombolas. Hoje, na Paraíba, como é dessa questão dos indígenas, a questão de demarcação de terras, como é que o Ministério Público Federal tem trabalhado essa questão? Ou se já foi resolvido isso? Não, essa é uma situação que não é só aqui no nosso estado, mas é uma situação que nos preocupa enquanto instituição em todo o país. Existe uma certa resistência da própria sociedade em aceitar a situação dessas comunidades indígenas, aceitar a situação das comunidades quilombolas, por exemplo, de outras comunidades tradicionais, e que o Ministério Público Federal tem feito esse papel. É um papel de esclarecimento para a própria sociedade, um papel de interlocutor dessas comunidades junto a algumas instituições, alguns órgãos que trabalham também nessa temática, e de cobrança também dos administradores dos direitos que são estatuídos em algum tipo de estatuto dessas comunidades, ou mesmo da Constituição, e que a gente precisa trabalhar diuturnamente. Não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, porque justamente não goza dessa perspectiva mais coletiva da sociedade, de reconhecimento em relação a essas comunidades, mas que é um trabalho que é feito regularmente. Nós temos aí diversas comunidades, como os ciganos, que são no interior do estado, que são acompanhadas de perto pelo Ministério Público, algumas comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Nos outros estados nós temos algumas comunidades tradicionais, ribeirinhas, que são também acompanhadas de perto, e elas veem no Ministério Público Federal, às vezes, a única voz que se levanta a favor da defesa dos seus direitos, em busca da concretização de
elementos mínimos para manutenção justamente daquela cultura que deve ser reconhecida pela sociedade. Na prática, como é que acontece essa comunicação da sociedade com o Ministério Público Federal? Isso através da internet ou através da presença do cidadão no próprio sede do Ministério? Como é que isso acontece? Nós procuramos oferecer os mais diversos caminhos. Hoje em dia, com o acesso mais facilitado à rede mundial de computadores, hoje nós percebemos que existe uma grande procura por esse meio. É um meio mais simples, mais fácil do cidadão chegar até o Ministério Público Federal. Lá ao protocolar alguma representação recebe um número que ele pode acompanhar no próprio portal de transparência do Ministério Público Federal, mas também pode se dirigir às próprias unidades. Toda unidade ela dispõe de uma sala de atendimento ao cidadão, o servidor que é treinado para receber e ouvir o cidadão, dar alguma orientação, mas principalmente receber a reclamação, reduzi-la por escrito, receber a documentação e dar os devidos encaminhamentos para que ela seja analisada por um procurador da República. Muito bem, eu queria que o senhor falasse sobre os desafios do Ministério Público Federal. Os desafios, eles são muitos. Nós temos uma sociedade ainda que temos inúmeros problemas ligados à corrupção. Nós temos uma sociedade que ainda tem conceitos bastante arraigados no sentido de misturar o público com o privado. Essas questões, elas afetam no dia a dia em coisas pequenas, mas afetam também nas grandes questões administrativas, nas opções que são feitas por alguns gestores. E nós temos uma sociedade onde vige um pouco ainda a perspectiva de que o crime compensa, de que a coisa errada compensa. Então, não é só no trabalho, no combate a esse tipo de atitude, a repressão à corrupção, mas o principal desafio, talvez, do Ministério Público Federal, além de se especializar mais e mais, tornar mais efetivo, mais eficiente, esse combate à corrupção, principalmente com a recuperação dos recursos públicos, que é uma evolução que a gente precisa ainda chegar num patamar mais civilizatório, porque hoje em dia é muito pequeno ainda o número de recursos públicos desviados que são recuperados, mas eu acho que o principal desafio vai ser mostrar à sociedade que é possível nós termos uma sociedade mais republicana, uma sociedade que a coisa pública, veja o cidadão que república significa res, coisa, pública, coisa pública. Então, é no trato da coisa pública que o cidadão se forma, que a sociedade se estrutura, que a sociedade defende seus valores, é a atuação do cidadão que vai construir essa situação. Isso em favor de toda a sociedade. Não podemos imaginar uma república direcionada para os privilegiados, para poucos. Então, além desse combate, então, nesse trabalho da repressão, eu acho que é papel da instituição desafiador mostrar que é possível se exercer cargos públicos com denodo, com dedicação, com afinco, mostrando que é possível nós termos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, onde haja o respeito do poder público pelo cidadão e o respeito do cidadão pelo próprio poder público. É uma relação que precisa haver reciprocidade. Então, o cidadão tem que respeitar a coisa pública para que o poder público também possa ser exigido em respeito aos direitos do cidadão. Então, é uma equação difícil, é uma situação desafiadora, mas eu acho que é esse o caminho da instituição. Se consolidar mais e mais no combate à corrupção e em todas essas outras atribuições que lhes são constitucionalmente reservadas, mas também trabalhar nessa questão, mostrar mesmo à sociedade que é possível a gente fazer um país diferente. Procurador Rodolfo Silva, muito obrigado pela sua entrevista aqui no programa Impressões. Eu que agradeço a oportunidade e reforço mais uma vez, né? O Ministério Federal está aberto ao cidadão, está disponível a ouvir o cidadão, procurará todos os meios dar essa resposta rápida e eficiente ao cidadão e esse desafio, a gente precisa cada vez mais se especializar nisso para que a gente tenha um país diferente, possa sonhar com um país diferente para os nossos filhos e netos. O programa Impressões fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Até lá.
Olá, nós vamos conversar então agora com o procurador-chefe do Ministério Público Federal, Rodolfo Silva. Doutor Rodolfo, seja bem-vindo ao programa Impressões. Eu queria que o senhor começasse mostrando um pouco da sua trajetória. Nasceu aqui em João Pessoa ou nasceu em outro lugar do estado? Não, eu sou filho de São José de Piranhas, cidade do Alto Sertão, vivi até minha média adolescência lá. De lá vim para estudar em João Pessoa, quando terminei a segunda fase, né, hoje o ensino médio. Ingressei na faculdade aqui, Universidade Federal da Paraíba, no curso de Direito. Concluí meus estudos aqui na Universidade Federal e já, logo de imediato, comecei a prestar concurso público. Nesse período, eu ocupei o cargo de analista da Justiça Federal, analista processual da Justiça Federal, durante o período de um ano, um pouco mais de um ano. Na sequência, o cargo de procurador da Fazenda Nacional, por um período de 2 anos e 4 meses aproximadamente. E desde então, desde fevereiro de 2003, assumi o cargo de procurador da República, cargo que eu ocupo até hoje, tendo passado por algumas unidades no Brasil. Tomei posse em Imperatriz, no Maranhão, sul do Maranhão. De lá passei mais um período na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas. Vim para Campina Grande, regressei ao nosso estado por Campina Grande, e desde 2006 que eu ocupo essa função de João Pessoa, já tendo passado aí por várias etapas dentro da própria instituição. É uma instituição que me considero realizado pessoalmente e profissionalmente e que tem me dado muitas alegrias de poder contribuir, interferir um pouco na nossa sociedade de maneira positiva, dentre as funções que nós ocupamos no Ministério Público Federal. O senhor vem de uma família tradicional, né, nessa área do direito? Não, minha família fui o primeiro a me formar com bacharel em Direito. Dentre os irmãos, eu tenho mais um irmão que é formado nessa área. Outros parentes próximos, um ou outro que está se formando agora, mas nós nunca tivemos tradição na área jurídica, né? E fui o primeiro, foi uma opção que eu fiz à época, ainda estudante, de abraçar a carreira jurídica como uma forma de realização pessoal e profissional, e coisa que felizmente eu consegui. Doutor Rodolfo, eu queria que o senhor falasse para a gente como se dão as atribuições do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal é um dos órgãos do Ministério Público brasileiro, tem sua estrutura de atribuições descrita na Constituição Federal, cuida, em linhas gerais, da defesa do regime democrático, dos interesses sociais e coletivos e individuais indisponíveis, são aqueles direitos ou interesses que o cidadão não pode abrir mão deles, porque está estabelecido como um patamar jurídico mínimo na nossa Carta Constitucional. É uma instituição que atua, como o integrante do Ministério Público Estadual também, na persecução penal, digo isso, tanto na fase de investigação criminal, como na propositura das respectivas ações penais para a aplicação de uma pena. A instituição hoje ela se destaca no ambiente nacional no combate à corrupção, tanto nacional como internacionalmente. Nós temos acompanhado aí os diversos casos que o Ministério Público Federal tem levado à frente junto com outras instituições no combate à corrupção, e em outras áreas também nós temos uma atuação muito presente. Tudo que diga respeito a direitos coletivos, como meio ambiente, patrimônio público, patrimônio histórico, a própria defesa dos direitos humanos, das comunidades tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas. Então, todas essa gama de direitos indisponíveis, ela é objeto de atuação do Ministério Público Brasileiro como um todo e do Ministério Público Federal em especial, já que algumas dessas temáticas, como a ligada à área indígena, de quilombolas, de comunidades tradicionais, ela tem uma vinculação mais próxima e mais própria com o Ministério Público Federal. Então, a instituição, dentro desse plantel dessa gama de atribuições, né, ela tem suas divisões internas por matéria, e cada colega, dentro da sua temática, atua dessa maneira, na defesa dos interesses. O procurador é a menor unidade dentro do órgão do Ministério Público Federal, e a ele cabe uma parcela dessa atribuição,
que é a matéria com que ele trabalha. Então, nosso estado aqui na capital, nós somos 10 procuradores da República. Desses 10, 7 atuam na questão do patrimônio público, nessa parte ligada ao combate à corrupção, e na parte de questão criminal. Um colega atua exclusivamente na parte de meio ambiente e na área criminal relacionada ao meio ambiente e direito do consumidor, e outros 2 colegas atuam em temáticas ligadas aos direitos do cidadão, saúde e educação, em linhas gerais. Então, existe essa divisão interna, cada um dos colegas recebe o trabalho por uma livre distribuição, não existe um direcionamento de trabalho, então toda demanda que chega da sociedade, toda demanda que chega do poder público, dos órgãos de fiscalização, ela é livremente distribuída e cabe ao colega, a partir daquele momento, adotar todas as providências para investigar o fato e propor as ações cabíveis ou arquivar o procedimento caso não identifique a prática de alguma irregularidade ou mesmo que aquele fato não se comprove. Quer dizer que cada caso, de uma certa forma, há uma provocação por parte da sociedade que procura o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, diante da própria dinâmica da sociedade, de informação, da nível de exposição, ele tem sido muito procurado pela sociedade como um último bastião na defesa dos direitos do cidadão, tanto individuais como coletivos. E hoje nós temos um sistema de atendimento ao cidadão online, onde as pessoas buscam a página do Ministério Público Federal para apresentar, formular suas denúncias. Lá ele faz uma descrição dos fatos, pode juntar algum tipo de prova de que dispunha, e pode pedir também sigilo, se assim entender, e esse sigilo em relação à sua identidade será preservado. Então, cada procura nesse ambiente virtual, ela vai gerar um procedimento específico que será, como eu disse, distribuído entre os colegas que atuam na temática, e daí o próprio membro do Ministério Público passará a adotar as providências para esclarecer esse fato e tomar as providências caso entenda que ocorreu alguma irregularidade. Vamos dizer assim, um dos braços do Ministério Público está na parte também da Justiça Eleitoral. Exato. A Justiça Eleitoral no nosso país ela tem um viés híbrido, né? Embora seja um órgão da Justiça dita da União, ela é composta, em primeira instância, pelos juízes eleitorais, que são juízes ligados à magistratura estadual, e por promotores estaduais que ocupam a função de promotor eleitoral. No nível recursal, nós temos em cada estado o Tribunal Regional Eleitoral, que também é composto de maneira híbrida, né? Aí nós temos alguns integrantes do Tribunal de Justiça, os desembargadores, nós temos juízes de direito que compõem a corte e temos também advogados. A atuação do Ministério Público Eleitoral, nessa instância, é feita pelo Procurador Regional Eleitoral, que no caso do estado da Paraíba é um procurador da República. Então, a cada 2 anos é feita uma ocupação desse cargo. E na última instância, que é o Tribunal Superior Eleitoral, nós também temos uma composição híbrida e atua um membro do Ministério Público Federal como Procurador-Geral Eleitoral, que é o Procurador-Geral da República, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que é um membro indicado pelo Procurador-Geral da República, que passa a ocupar essa função junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Procurador, aqui em João Pessoa nós temos a Justiça Federal e em outros estados, em outras cidades do interior também tem, as cidades maiores como Campina Grande, Patos, para essas demandas na Justiça Federal? Exato. A Justiça Federal era originariamente uma justiça estabelecida na capital dos estados. Com a evolução e a própria crescimento da sociedade, ocorreu um processo de interiorização da justiça. Ele foi um processo mais forte nos estados do Sul e Sudeste, inicialmente, e mais recentemente, alguns anos para cá, ocorreu essa interiorização também nos estados do Nordeste. Então, na Paraíba, nós temos Justiça Federal em Campina Grande, Monteiro, Guarabira, Souza e Patos. Então, nessas 5 outras cidades, além da capital, nós temos sede da Justiça Federal. E nessas 5 cidades, justamente pelo fato de ser sede da Justiça Federal, nós temos órgãos do Ministério Público instalados também para atender a população. São as Procuradorias da República nos respectivos municípios. Então, cada um desses municípios que eu citei é sede de uma Procuradoria da República, justamente para permitir que a sociedade ou o cidadão tenha um acesso mais fácil, facilitado ao órgão. Embora a presença física exista,
Mas o fato é que hoje a demanda ou a procura pelo órgão vai muito pelo meio virtual. Então nós temos hoje nesse serviço de atendimento ao cidadão um grande canal de comunicação com a sociedade. Entrando um pouco na seara da história, o Ministério Público Federal, ele nasce com a República ou já nasceu antes da República, ou é mais recente? O Ministério Público, ele tem um nascimento misturado com o que hoje nós chamamos de Advocacia da União. A função do Ministério Público, que é essa função precípua ligada à parte criminal, ela sempre existiu, certo? Então, desde que foi fundado, instaurado o Supremo Tribunal Federal como uma corte máxima em nosso país, nós temos a função do Procurador-Geral da República. Não existia ainda um Ministério Público Federal, mas a função de Procurador-Geral da República já existia e, no decorrer do tempo, essa função, até a Constituição de 1988, ela tinha um misto de atribuição de matéria do Ministério Público e a atribuição da matéria de advocacia da União. Então, o membro do Ministério Público Federal, até 1988, ela atuava nessas duas temáticas. Com a Constituição de 88, ocorreu a criação da Advocacia da União, ou Advocacia Geral da União, um órgão também composto por diversos tipos por outros órgãos que a integram, no caso. Então, nesse momento ocorreu a separação. O que foi a advocacia na área federal ficou ligado à Advocacia da União e o que foi de matéria do Ministério Público ficou atrelado ao Ministério Público da União. E aí nós temos hoje o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar. Esses três órgãos integram o que a gente chama Ministério Público da União. Então é nesse momento que ocorre a verdadeira cisão ou nascimento do Ministério Público Federal na conotação que a gente tem hoje. Então a instituição que era vocacionada até então para a defesa da União e fazia também às vezes do Ministério Público na esfera federal, ela passou exclusivamente a ter essa atribuição de Ministério Público ligado nas matérias ligadas à Justiça Federal. Então, com a Constituição de 88 foi que ocorreu essa repartição. Mas a instituição, o cargo, tanto de chefe da instituição, que é Procurador-Geral da República, como o cargo de Procurador da República, ele é um cargo bastante antigo, remonta aos tempos ainda do Império, quando havia essa função de fiscal, um fiscal da lei, atrelado algumas vezes atrelado ao executivo, mais próximo ao judiciário, dependendo do momento constitucional que se viveu. Muito bem. Hoje, no programa Impressões, nós estamos conversando com o Procurador-Chefe do Ministério Público Federal, Rodolfo Silva. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco, continuando com essa conversa. Já já.